Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos, programa ABC do Espiritismo, pela TV Mundo Maior, mais uma vez a nossa alegria de entrar na sua casa, pelo seu meio de comunicação, para falarmos desse momento tão apaixonante que é sobre a doutrina espírita. Principalmente, nós já havíamos anunciado na semana passada que a temática seria Deus. E realmente falar de Deus ainda é muito difícil, porque temos muita dificuldade em entender o que é Deus. E, logicamente, nós vamos falar diante daquilo que a doutrina espírita traz para nós. A alegria ter você como nosso telespectador. Mas antes disso, André, tudo bem com você? Tudo bem, querido Sérgio. Rogamos a Deus, o nosso Pai, que é o tema de hoje, e a Jesus, o nosso mestre maior, o nosso governador desta casa que nos recebe com tanto carinho, que é o planeta Terra, que eles nos envolvam, que eles nos abençoem tanto quanto todas as pessoas que neste momento estão nos assistindo. André, então o tema é Deus. Logicamente, Allan Kardec, inspirado pelo Espírito da Verdade, que é Jesus, logicamente começa a primeira pergunta numa pergunta que nos faz pensar sobre quem criou tudo isso que os nossos olhos é capaz de enxergar. É verdade. A primeira pergunta é: o que é Deus? Resposta: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Eu queria realçar a inteligência de Allan Kardec. Não era um homem comum. Foi um homem dos mais inteligentes da sua época. Hippolyte Léon Denisard Rivaio estudou exatamente numa das maiores escolas da Europa, que era na Suíça, e o seu professor era um dos homens mais cultos e mais respeitado, Henri Pestalozzi. Quando ele volta para a França, institui o sistema pestalozziano, não apenas na França, a pedido do governo francês, mas também na Alemanha, a pedido do governo alemão. Era um homem de uma inteligência incalculável. A 50 para 51 anos de idade, é convidado por Faustier para ver o chamado As Mesas Girantes. E foi ali que, depois de um ano de convite, já não sabendo mais dizer não para o amigo, aceita. E quando ele vê as mesas girar, ele então diz a primeira frase célebre: por trás de um ser inanimado existe um ser inteligente. O homem não tem cérebro para pensar e nem músculos para se movimentar. E quando ele começa todo esse trabalho, que ele descobre o mundo espiritual através dessas comunicações, começa ele a projetar perguntas. E a primeira pergunta: que é Deus? Talvez para muitos, uma pergunta qualquer, mas não é. Se fôssemos nós, na vulgaridade ainda do entendimento, nós perguntaríamos: quem é Deus? Mas como ele, uma inteligência suprema, e sabendo que estava diante daquele ser maior do universo, ele pergunta: que é Deus? Há uma diferença enorme de quem e o que é. E quando os Espíritos diz causa primária de todas as coisas, é porque tudo aquilo que os nossos olhos e os nossos sentidos é capaz de ver e de captar é a presença de Deus. É verdade, querido Sérgio. Para mim, é o assunto mais importante do Espiritismo é Deus. Porque de Deus vem a mediunidade, de Deus vem a reencarnação, de Deus veio Jesus, de Deus veio as leis imutáveis. Se eu não compreendo a base, que é Deus, eu não vou compreender a sua obra. É pela obra que se conhece o Criador. Se é perfeito, o Criador também o é. E quando eu estou em paz comigo e com Deus, o meu mundo íntimo está em paz. O nosso problema é que nós fomos acostumados a vida toda e em vidas anteriores a barganharmos com Deus, a conversarmos com Deus como a gente conversa com qualquer outra pessoa, ao ponto de fazermos troca. Se Deus me dá isto, eu dou aquilo. E isto foi incutindo na mentalidade nossa.
não é fácil mudar a visão que nós temos de Deus. Não é fácil modificar para vermos um Deus Pai, um Deus amigo, um Deus soberanamente bom e justo. É interessante que é o único atributo que Kardec coloca de bondade é para Deus, nem para Jesus. Nós vemos a descrição de Kardec, a única vez que Kardec fala que alguém é bom é quando ele fala do nosso Criador. André, eu queria entrar um pouco nessa sua colocação, porque quando você estava falando, me fez arremeter naquela passagem que nós temos na Bíblia Sagrada, quando Pedro então diz, ó bom mestre. E Jesus então interrompe Pedro de uma maneira muito ríspida. E ele diz assim, olha Pedro, bom não. Bom é Deus que estás nos céus. Podereis me chamar de mestre. Então nós passamos a observar que Kardec ele dá todos os adjetivos que Deus merece e é a única vez que ele utiliza a palavra bom para alguma coisa. Então nós vemos que Deus nos deu a vida, nos deu a oportunidade, Deus nos deu a dádiva de termos o pensamento contínuo. O que fazemos da nossa vida não é culpa de Deus. Fomos acostumados em outrora a culparmos Deus quando o casamento não dá certo, quando o filho vem com uma doença psicológica ou física. Fomos acostumados a culpar Deus quando perdemos o emprego. Hoje nós passamos a ver que Deus não tem nada a ver com a nossa sorte ou com a nossa falta de sorte. Quem faz a nossa sorte ou quem faz a nossa má sorte são as nossas escolhas de ontem com repercussão no hoje. E quando eu compreendo este Deus, eu passo a viver em paz comigo. É verdade. Como é que a gente começa a ver hoje tudo isso se ampliar? Porque a reencarnação é a palavra que faltava. Isso é um assunto que nós vamos falar em todos os programas. Porque é a reencarnação que faltava para a nossa compreensão. A reencarnação nos arremete a um Deus bom, a um Deus Pai, a um Deus poderoso. Enquanto nós não tínhamos essa ideia clara do que é a reencarnação, nós tínhamos a ideia daquele Deus do Velho Testamento, que pune, aquele Deus que vinga, aquele Deus que persegue. É interessante, uma vez, André, estava conversando com um amigo, que era um pastor de uma igreja evangélica, e ele, no meio de uma conversa, diz assim, olha, Sérgio, eu gosto muito do seu trabalho, porque você é temente a Deus. E eu, então, com muito respeito, eu disse ao nosso irmão, eu poderia fazer uma colocação sem ofender o irmão? Ele diz, pode, eu não aceito essa ideia de temer a Deus. Ele diz, por quê? Eu digo, olha, a palavra temente vem da palavra temer. E só teme aquele que tem medo. Eu não posso ter medo de Deus, porque Deus é meu Pai. Deus é o nosso Criador. Deus nos deu a vida. Então hoje eu não temo mais a Deus, eu admiro Deus. Cada vez mais eu me apaixono por Deus, porque eu vejo um Deus Pai, um Deus bom, um Deus justo. Eu vejo aquele Deus que permite que pelo meu livre arbítrio eu plante uma árvore. Mas eu vejo aquele Deus que amanhã permite que eu possa colher os frutos dessa árvore, seja frutos bons, seja frutos maus. Eu respeito muito, mas essa palavra temer não está no meu vocabulário. Ele parou para pensar, André, e me diz, olha, Sérgio, realmente tudo que você diz tem muita coerência. Se nós estudarmos a Bíblia Sagrada, a Bíblia ela tem dois momentos, o Velho Testamento e o Novo. Não é tudo a mesma coisa. O Deus do Velho Testamento é aquele Deus guerreiro, é aquele Deus que ira contra o seu povo, é aquele Deus que se revolta quando algo não sai do modo que ele gostaria. É o que Moisés nos deixou nos livros que ali estão. O Novo Testamento, nós já vemos um Deus amigo,
É verdade, adulterado pelas religiões tradicionalistas, ao ponto de até pouco tempo atrás acreditar que Deus e Jesus é a mesma pessoa. Até pouco tempo atrás, e tem religiosos mais antigos que até hoje, falam que é a mesma, e não é. Deus é o Criador, Jesus é igual a nós, apesar de ser um irmão mais velho, muito mais experiente, de uma evolução que ainda não entra na nossa cabeça, já chegou na condição de um Cristo, de um governador espiritual de um planeta, mas é um irmão que nós temos. Deus não. Deus é o Criador. Nós podemos chegar perto de Jesus, da sua evolução, mas não podemos chegar na evolução de Deus. Ele é uma categoria que não se chega, ele é o Criador, é único, é quem nos deu a vida, é quem nos deu a oportunidade que aqui estamos. Então, quando eu faço essa diferenciação, o que é Deus, o que é Jesus, e quando eu vejo um Deus do Velho Testamento, eu vejo um Deus do Novo Testamento, e nós, os espíritas, temos que fazer a nossa visão de Deus. André, além disso, é interessante porque há uma fala de Jesus que ele diz: eu e o meu Pai somos um. Logicamente, como é que nós fomos crianças ao interpretar as coisas, não é? Porque no momento do Calvário, ele olha para o alto e ele faz uma referência ao Pai. Pai, perdoe, eles não sabem o que faz. Quando hoje começamos a estudar profundamente o Evangelho, nós começamos a entender que não tem em nenhum momento algo que possa dizer que Jesus dizia ser Deus. Isso é a interpretação do homem. Logicamente, nós queríamos dar uma revitalização para a ideia de Deus. Mas, logicamente, Jesus veio como o governador espiritual. Gosto muito da questão 625 do Livro dos Espíritos. Até mesmo para aqueles que não querem entender que o Evangelho não deveria ser acoplado à doutrina. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, que todos aceitam, diz ser o livro mais importante da codificação, Kardec pergunta qual é o guia e o modelo mais perfeito que Deus concedeu ao homem na Terra. Os Espíritos respondem, André, com duas palavras: vede Jesus. Sem dúvida. Jesus é o nosso mestre maior. Ainda não temos ideia da mente privilegiada de Jesus. Quando nós estudamos um pouco a cultura grega, eles nos falam dos demiurgos, que é um deus secundário, que reveste de uma força que Deus lhes concede para a cocriação, a plasmagem e a formação de um novo planeta. Então nós vemos que Jesus, ele é muito mais do que o nosso governador. Ele é o cocriador da Terra, amando de Deus, o nosso Pai. Queridos amigos, olha, começamos a falar de Deus, eu e o André poderíamos ficar aqui horas e mais horas. Mas vamos aqui encerrar o primeiro bloco do programa ABC do Espiritismo, da nossa TV Mundo Maior. Não sai daí não, nós já retornaremos com o nosso programa. Queridos amigos, eu não disse? É muito rápido. O programa de hoje, ABC do Espiritismo, pela nossa TV Mundo Maior, falando de Deus, esse ser supremo. Esse ser que todas as vezes que nós fôssemos falar, nós deveríamos ter muito respeito. Nós vemos desde os 3 momentos da Terra. Moisés, quando recebe a tábua da salvação, os 3 primeiros mandamentos dos 10 é amarás a Deus, é exatamente não cultuar imagens de Deus, fazendo a sua semelhança. É nós podemos entender um Deus Pai, um Deus bom, um Deus único. Veio Jesus e resumiu os 10 mandamentos em apenas 2. Amarás a teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E amarás a teu próximo como a si mesmo. Então nós começamos a perceber, e a doutrina espírita, que é a terceira revelação, começa pela primeira pergunta, que é Deus. E agora o André vai ler a segunda pergunta para nós, são 3 perguntas que compõem essa ideia de Deus, para nós entendermos um pouco melhor.
Não é mesmo, André Luiz? Sem sombra de dúvida, é um tema palpitante. A pergunta 2 do Livro dos Espíritos é: o que devemos entender por infinito? Resposta: aquilo que não tem começo nem fim, o desconhecido. Todo desconhecido é infinito. Nós entendemos duas coisas, André Luiz. A primeira coisa, o que é infinito e o que é finito. O homem é finito, porque teve um começo e não tem um fim. O que é algo infinito? É algo que não se tem um começo e não terá um fim. O sentido da palavra infinito quer dizer isso. E Deus é tão grandioso e ainda tão obscuro à nossa ideia, que realmente nós temos uma vaga impressão que é Deus. Como foi o seu começo? E é por isso que é infinito. Se nós soubéssemos, era finito. Nós estávamos aqui um pouco antes de começar o programa, o Paulo, que está aqui junto com a gente, nosso colaborador, exatamente pergunta isso. De onde veio Deus? Como foi criado? E exatamente são os mistérios que nós ainda somos tão pequenos, que nós não temos ainda condições de compreender tudo isso. Mas o importante é nós compreendermos a essência. Deus é infinito e, ao mesmo tempo, altamente amoroso para com a sua criação. Pergunta 3. Poderíamos dizer que Deus é infinito? Resposta: definição incompleta, pobreza da linguagem dos homens, insuficiente para definir as coisas que estão além de sua inteligência. Comentário de Allan Kardec: Deus é infinito nas suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa por ela mesma, definir uma coisa ainda não conhecida por outra que também não é. É interessante, Allan Kardec, como ele era um professor, como eu disse no primeiro bloco, nós também vamos perceber, André, que ele criou várias palavras. Havia necessidade. O Velho Testamento, nós vamos pegar uma passagem de Moisés que coibiu o uso da mediunidade através dos pitons e das pitonisas. Pitons eram os homens, pitonisas eram as mulheres. Esse eram o conhecimento e a palavra que se usava ao longo de todas as épocas para aquele que recebia espírito. Só que a coisa foi tão complicada que Moisés coibiu o uso dos pitons e das pitonisas para com a mediunidade. Por quê? Porque havia muito abuso. Nós também, os espíritas, somos contra essas pessoas que ganham dinheiro para falar da vida do outro. Primeiro, que se fosse lícito nós sabermos o que nós fomos no passado, não havia a necessidade do véu do esquecimento. Segundo, é que essas pessoas, quando vamos conhecê-la profundamente, são pessoas que vivem diante de muitas dificuldades. Já que têm todo esse conhecimento do futuro, são espíritos brincalhões, que acabam se aproveitando do médium, e o médium acaba se aproveitando daqueles que também são curiosos, e às vezes, pela curiosidade, se paga muito caro. Então Kardec teve que criar algumas palavras, como médium, medianeiro, mediunidade, espírita, espiritista, perispírito. Então Allan Kardec criou uma série de palavras. A única que ele não mexeu foi alma, que já era uma palavra usada e que realmente o sentido poderia ser o mesmo, que era o espírito encarnado, e ele achou que não havia necessidade de trazer uma nova palavra. Então nós começamos a perceber que o que é o infinito? A nossa palavra, o nosso vocabulário é muito pequeno para compreender coisas tão grandes. Mas o importante é nós sabermos que Deus é infinito no amor. Isso eu achei tão bonito, André, essa colocação do Espírito para Kardec, e depois Kardec falando sobre isso, porque Kardec também fazia parte daquele grupo de espíritos da verdade, porque falava na mesma linguagem. E é interessante, não é, André, quando ele fala que infinito é o amor. Eu me apaixonei por essa frase. Sem sombra de dúvida. Os espíritos e também Kardec, é evidente, aproveitava sempre
já que não tínhamos condições de compreender na totalidade, eles deixavam ensinamentos que eram compatíveis com o nosso grau de desenvolvimento, com o nosso grau de absorção, com o nosso grau de comprometimento com a mensagem. Porque quando eu compreendo o projeto que eu faço parte, eu abraço ele. Nós tivemos e temos dificuldades de compreender Deus porque foi criado tanto misticismo, tanta ritualística, tanta enganação em termos de Deus, que nós temos visto uma Europa, por exemplo, com países que têm uma grande porcentagem de pessoas que não acreditam em Deus. Nós vemos no próprio Brasil, em outras partes. Então nós temos que diferenciar, porque nós não podemos mais falar de Deus com esta falta de comprometimento, como os religiosos sempre falaram. É um assunto muito sério, é um assunto que merece da nossa parte muito respeito, uma observação muito profunda. Eu não posso pegar o meu modo equivocado de ver a vida e colocar Deus no meio do bolo e achar que tudo é a mesma coisa. Então é uma responsabilidade muito grande falar de Deus. Interessante, André, o que você está falando, nós presenciamos isso, não é? Principalmente o povo europeu. Houve uma descrença tão grande pelo abuso que as igrejas tradicionalistas cometeram, não só a igreja católica, a igreja evangélica também, uma certa facção, num determinado momento, se aproveitaram tanto, criaram tantos misticismos, criaram tantos meios de aproveitamento, lesaram tanto as pessoas. É engraçado, André, eu estava falando da 5ª Revista Espírita, o 5º ano, quando o Frade faz dizendo que Kardec tinha ficado rico, né? Então Kardec no final diz assim ao Frade: eu acho que você está com os olhos olhando para o lugar errado. Basta você olhar o que vocês, os religiosos católicos, estão fazendo em nome do Cristo e vocês vão ver o que é abuso. E é uma coisa interessante, né? E eu fico pensando por que Kardec sofreu tanto. As revistas espíritas, ele tenta colocar um pouco a defesa que ele tinha para a doutrina espírita. Ele defendia Deus e Jesus como ninguém. E uma outra revista, logo no começo, quando ele começou a ser atacado, André, ele dizia algo muito interessante. Se vocês querem me atacar, eu não vou responder. Porque eu entendo que cada um pensa o que quer e tem esse direito. O importante é a minha consciência. Mas se vocês atacarem a doutrina espírita, eu, de uma maneira muito correta, irei defendê-la, porque vou defender os princípios do cristianismo redivivo. E Kardec era essa criatura que nós precisamos, e eu estou torcendo muito, ansioso para conhecer esse material do FEAL, para conhecer um pouco mais essa personagem que a gente ainda não conhece, que é a intimidade de Allan Kardec. Sem sombra de dúvida. Tem muita coisa boa vindo por aí, tem muito material importante que vai ajudar e muito na compreensão das revistas espíritas, das obras de Kardec, a compreensão da personalidade de Kardec, o Kardec como homem, como chefe religioso, apesar dele não ter assumido este papel, Kardec era quem dava todas as diretrizes em torno do espiritismo. Então, realmente, é um material muito vasto, é um material que vale a pena, e eu gostaria já de aproveitar a oportunidade e convidar os amigos, porque estamos falando de Deus. E no próximo programa nós voltaremos para o Evangelho e vamos falar um pouquinho da realeza, quando o título é Há muitas moradas na casa de meu Pai. Então aqui nós vamos ver que Deus não criou apenas a Terra, não criou apenas a nossa dimensão, que a criação de Deus ela é muito vasta e que é muito difícil compreendermos Deus porque Ele é de uma mente muito complexa e o nosso pensamento ainda é muito limitado. É verdade. Deus, quem é Deus? Esse ser que ainda está tão distante do nosso entendimento. Se nós temos dificuldade de entender, André, quem é Jesus? Jesus que Chico Xavier jamais pronunciou ousar chamar de Jesus.
todas as vezes que ele ia se referir ao governador espiritual do nosso planeta, ele usava um respeito tão grande que ele dizia: nosso Senhor Jesus Cristo. De tal era a envergadura espiritual que ele se revestia ao tratar dessa criatura tão importante que passou pelo planeta Terra. Allan Kardec, em uma revista espírita, disse, André, que não pisou nenhum homem na Terra mais evoluído do que Jesus. E aí nós vamos vendo como é apaixonante esses assuntos, como é empolgante o tempo, naturalmente passa de modo muito rápido. Mas eu gostaria de aproveitar esses minutos que faltam para fazer alguns convites. Se você quiser entrar em contato comigo, com o nosso querido Sérgio, você tem a opção do e-mail vilarsergio10@gmail.com. O meu e-mail é vilardandré2@yahoo.com.br. Todos os domingos, às 18 horas, horário de Brasília, estamos realizando o Evangelho no Lar, através da minha fanpage. Então você procure por André Luiz Querini Vilar ou facebook.com/André Luiz Vilar, de número. E na minha linha do tempo iniciamos um vídeo ao vivo e você é o nosso convidado a fazermos juntos o Evangelho. Agradecemos a você, nosso telespectador, pelo carinho, pela audiência e vamos encerrando o programa ABC do Espiritismo. Um beijo carinhoso no seu coração. Até a semana que vem. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos guarde hoje e todo sempre. Gratidão pela oportunidade de juntos estarmos. Até o próximo programa. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.